Olá, turma! Vamos iniciar o estudo de função afim. Vamos definir, conhecer os termos, calcular a raiz e construir o gráfico de uma função afim. Vamos recordar? O que é uma função afim? Função afim é toda função do tipo f de x igual a ax mais b, onde a é um número real qualquer diferente de zero e b é um número real qualquer. Em f de x igual a 2x mais 3, o coeficiente a vale 2 e o coeficiente b vale 3. F de x igual a menos 3x mais 5, o a vale menos 3, o b vale 5. F de x igual a 4 menos 3x. Devemos ter muito cuidado com uma função como esta. Por quê? O a, ele não é o primeiro termo da função. O a, ele é o termo que acompanha a variável x. Então, neste caso, o a é igual a menos 3 e o b é igual a 4. Observe a função y é igual a ax mais b. O que significa cada um dos termos desta função? A é o coeficiente angular da função de f. O a, ele vai indicar a inclinação da reta. É através do coeficiente a que nós vamos verificar se a função é crescente ou se ela é decrescente. B é o coeficiente linear ou o ponto de intersecção com o eixo y. Então, o B é o ponto em que a reta gerada pela função afim vai cortar o eixo y. X é a variável independente, é o x que comanda a função. É o valor de x que vai determinar o valor de y. A função afim pode ser crescente ou decrescente. Qual é a diferença? Função crescente é aquela em que y aumenta toda vez que x é aumentado. Ou, analisando o coeficiente a função é crescente quando o coeficiente a for maior que zero, ou seja, quando ele for um número positivo. Função decrescente é aquela em que y diminui toda vez que x é aumentado, ou seja, se o a for menor que zero ou um número negativo, a função ela é classificada como função decrescente. Raiz da função afim. O zero da função é dado pelo valor de x, que faz com que a função assuma o valor zero. Dada a função f de x igual a ax mais b, para calcular a raiz ou zero da função, nós vamos substituir f de x por zero, transformando a função em uma equação do primeiro grau. Então, nós teremos a equação ax mais b igual a zero. Vamos ver um exemplo? Dada a função f de x igual a 2x mais 8. Para calcular a raiz, nós vamos substituir f de x por zero, transformando assim a função em uma equação. 2x mais 8 igual a zero. Passando o 8 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então, x igual a menos 4 é a raiz da função f de x igual a 2x mais 8. Gráfico da função afim. O gráfico de uma função afim, da forma f de x igual a ax mais b, é sempre uma reta. Observe a figura a seguir. Nós temos o gráfico e uma reta. Esta reta ela corta o eixo x em um ponto e o eixo y em um ponto. O que significa esses dois valores? O ponto em que a reta corta o eixo x
é a raiz da função. A raiz da função representa o ponto em que a reta corta o eixo x. E no eixo y, o valor do coeficiente b é o ponto em que a reta corta o eixo y. Vamos ver um exemplo. Construa o gráfico da função afim. F de x igual a x menos 4. Então, nós temos 3 passos a seguir para construir o gráfico de uma função afim. Primeiro, vamos analisar a função. Nessa função, o coeficiente a ele é igual a 1, ou seja, ele é um número maior que zero. Nesse caso, nós temos aqui um exemplo de função crescente. Segundo passo, vamos calcular a raiz da função. Dada a função f de x igual a menos 4, para calcular a raiz, nós vamos substituir o f de x por zero, transformando assim a função em uma equação do primeiro grau, x menos 4 igual a zero. Passando o 4 para o segundo membro, ele é negativo, ele passa positivo. Então, x é igual a 4. Então, eu já sei que a minha reta passará pelo 4 do eixo x. Na função dada, b é igual a menos 4. Esse é o ponto em que a reta corta o eixo y. Então, vamos construir o gráfico da função. Nós vamos marcar o 4 do eixo x, que é a raiz que nós encontramos, e o menos 4 do eixo y, que é o valor do coeficiente b. Unindo esses dois pontos, nós temos o gráfico da função f de x igual a x menos 4. Vamos ver um segundo exemplo. Construa o gráfico da função afim f de x igual a menos 2x mais 6. Primeiro passo, vamos analisar a função. O a é igual a menos 2. É um número negativo, então o a é um número menor que zero. Neste caso, nós temos uma função decrescente. Segundo passo, calcular a raiz da função. Para calcular a raiz, nós vamos substituir f de x por zero, transformando assim a função em uma equação do primeiro grau, menos 2x mais 6 igual a zero. Passando 6 para o segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo. Então, nós temos menos 2x igual a menos 6. Para eliminar o negativo do primeiro membro, nós multiplicamos toda a equação por menos 1. Multiplicar por menos 1 significa trocar todos os sinais. Então, 2x é igual a 6. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, já sabemos que a nossa reta vai passar pelo 3 do eixo x. E nessa função, o b é igual a 6. Esse é o ponto em que a reta vai cortar o eixo y. Agora, vamos construir o gráfico desta função. Primeiro, vamos marcar o 6 do eixo y, que é o valor de b, e o 3 no eixo x, que é a raiz da função dada. Unindo esses dois pontos, nós temos o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 6. Função linear. O que é uma função linear? Uma função linear é definida genericamente como f de x igual a ax. Esse é um caso particular de função afim, também conhecida como função de primeiro grau. Contudo, não existe valor para o coeficiente b, ou seja, b é igual a zero. São exemplos de função linear. F de x igual a 5x. Nessa função, o a vale 5, o b vale 0. F de x igual a menos 3x. O a é menos 3, o b vale 0. F de x igual a 8 décimos de x. O a vale 8 décimos, o b vale 0. Gráfico de uma função linear. O gráfico de uma função linear, da forma f de x igual a ax, é sempre uma reta que passará pela origem dos eixos coordenados. Construa o gráfico da função linear.
f de x igual a 2x. Vamos criar uma tabela e indicar valores para x, substituir esses valores na função e encontrar os valores de y, formando os pares ordenados que irão gerar a reta. Então, no caso da função linear, nós vamos construir uma tabela. Nessa tabela, nós vamos indicar valores para x, substituir na função e encontrar o y. Supondo que o x seja menos 2, lembrando que o valor de x é o valor que você quiser. O que é 2x? É o dobro de x. 2 vezes menos 2 é igual a menos 4. Se o x for igual a 0, o dobro de 0, 2 vezes 0 é igual a 0. Se o x for igual a 2, 2 vezes 2 é igual a 4. Agora, vamos marcar esses 3 pontos no plano cartesiano e construir o gráfico da função linear. Primeiro, vamos unir o 2 do eixo x ao 4 do eixo y. Menos 2 do eixo x ao menos 4 do eixo y. E 0, que é a origem dos eixos coordenados. Unindo esses 3 pontos, nós temos o gráfico da função f de x igual a 2x. Função identidade. O que é uma função identidade? Uma função identidade é definida genericamente como f de x igual a ax. Esse é um caso particular de função afim, também conhecida como função de primeiro grau. Contudo, não existe valor para o coeficiente b, ou seja, o coeficiente b é igual a 0 e o coeficiente a é igual a 1. Então, o que difere essas duas funções é que, na função identidade, o a é igual a 1. f de x igual a x. E na função linear, eu só não tenho coeficiente b. Coeficiente b igual a 0 e a pode ser um número real qualquer diferente de 0. Na função identidade, coeficiente b igual a 0 e o a vai ser sempre igual a 1. Gráfico da função identidade. O gráfico de uma função identidade da forma f de x igual a x é sempre uma reta que passa pela origem dos eixos coordenados. Exemplo, construa o gráfico da função identidade f de x igual a x. Vamos criar uma tabela e indicar valores para x, substituir esses valores na função e encontrar os valores de y, formando os pares ordenados, que irão gerar a reta. Então, aqui também nós vamos formar uma tabela e atribuir valores para x. Lembrando que f de x igual a x é o mesmo que y igual a x. Então, qualquer valor que eu atribuir para x, o y será igual a ele. Se o x for menos 2, o y é menos 2. Para x igual a 0, eu tenho y também igual a 0. E para x igual a 2, o y também vale 2. Vamos marcar esses pontos no plano cartesiano e construir o gráfico da função. Primeiro, vamos unir o 2 do eixo x ao 2 do eixo y. Menos 2 do eixo x ao menos 2 do eixo y. Unindo esses pontos e passando pela origem, nós temos o gráfico da função f de x igual a x. Função constante. Uma função constante é definida genericamente como f de x igual a b. Uma função constante é uma função cujo valor é o mesmo para todos os valores de entrada. O que é valor de entrada? É o valor de x. Então, f de x igual a 5, né? O a vale 0, o b vale 5. F de x igual a menos 8. Aqui também o a vale 0, o b vale menos 8. F de x igual a meio. O a vale 0, o b vale meio. Então, são exemplos de função constante. Gráfico de uma função constante.
O gráfico de uma função constante, da forma f de x igual a b, é sempre uma reta paralela ao eixo x. Construa o gráfico da função constante f de x igual a 5. Então, primeiramente, vamos construir uma tabelinha, atribuindo valores para x. Supondo que x seja igual a menos 2, se eu tenho que f de x é igual a b, quer dizer que y vai ser igual a b. Então, na função f de x igual a 5, para qualquer valor de a de x, o y vai ser sempre igual a 5. Então, quando x for igual a 0, o y será 5. Quando x for igual a 2, o y será igual a 5. Então, vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. Primeiramente, unindo o menos 2 do eixo x ao 5 do eixo y. O 2 do eixo x ao 5 do eixo y. E, traçando uma reta paralela ao eixo x, nós temos a reta da função f de x igual a 5. Queridos alunos, agora vamos aplicar os conhecimentos adquiridos na resolução de exercícios. Qualquer dúvida, pergunte. Terei prazer em auxiliar você na resolução das atividades. O estudo abre portas. Quando estudamos com dedicação, temos milhares de oportunidades para aproveitar.